E a gente continua falando de imprensa e do interesse de algumas pessoas em esconder o que pode virar notícia. Nesse caso, a reação partiu de um servidor público do Rio de Janeiro. Em algum momento da vida, todo brasileiro precisa recorrer a uma instituição pública. Está na Constituição. O Estado tem o dever de garantir serviços como saúde e segurança, por exemplo. O problema é que essa assistência nem sempre acontece da forma como deveria. O resultado são milhares de reclamações envolvendo o atendimento oferecido pelos órgãos públicos. Dependendo do serviço público, não funciona. Empurra para um lado, empurra para o outro, vai para lá, vem para cá e não resolve nada. É mau atendimento, a lentidão, a burocracia é muito grande. Então, quer dizer, você às vezes não tem para onde correr, você fica preso a uma condição que o Estado lhe oferece. Na maioria das vezes, o que atrapalha são problemas como a burocracia e a falta de estrutura do Estado. Em outras, a ineficiência é resultado de uma conduta errada do servidor. Nem todo mundo sabe, mas é possível denunciar o responsável pela falha. Em 2005, um funcionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recebeu uma advertência depois de ser acusado de atrasar o andamento de um processo. Mas o que poderia ser apenas mais uma punição administrativa acabou repercutindo fora do tribunal. É que o caso foi publicado na Tribuna do Advogado, jornal com uma tiragem de quase 130 mil exemplares por mês. Então, na época, isso foi destacado como uma grande vitória, um sinal para a advocacia de que existia, sim, a esperança de que aqueles que transgredissem os seus deveres funcionais seriam punidos pelo próprio tribunal. O jornal é da seção da OAB no Rio de Janeiro. O coordenador da publicação explica que o conteúdo é voltado para os advogados que atuam no Estado. Por isso, o funcionamento do judiciário fluminense é assunto frequente no periódico. Nossa preocupação não é elogiar ou criticar, é contribuir para o aprimoramento da justiça. Então, nossa ideia é fazer um jornal instigante mesmo, fazer um site instigante, fazer um trabalho jornalístico. Uma proposta que não agradou o servidor público que teve o nome e a advertência divulgados no jornal. Para o advogado do funcionário, o texto deixou de lado algumas informações importantes. Essa notícia dessa advertência que ele sofreu, embora verdadeira, foi publicada pela Tribuna do Advogado. Todavia, de forma incorreta, porque deveria figurar no final do texto que cabia recurso, como coube, e ele fez o recurso, recorrendo dessa decisão. Depois que conseguiu reverter a advertência na esfera administrativa, o servidor procurou a Tribuna do Advogado. Ele queria que o jornal divulgasse outro texto, dessa vez informando que a punição havia sido anulada. Mas o veículo se recusou a fazer uma nova publicação. Por isso, o funcionário público resolveu levar o caso à Justiça Federal. Essa ação ocorreu na 24ª Vara da Justiça Federal e pedimos também danos morais por ter sido a personalidade dele atingida rudemente. Em um primeiro julgamento, o funcionário conseguiu uma indenização de cerca de R$2.000. Além disso, a OAB foi condenada a garantir o direito de resposta ao servidor. Mas a ordem recorreu e o entendimento no Tribunal Regional Federal foi diferente. O pagamento por danos morais foi negado e a Tribuna do Advogado se livrou da obrigação de se retratar. Para a Justiça, quando publicou a advertência, o jornal apenas cumpriu o papel de ajudar a sociedade na tarefa de monitorar o funcionamento do serviço. Aqui a gente tem um periódico da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade que tem por obrigação, por dever, não é só um direito até, por dever conclamar e lutar para que o judiciário preste um bom serviço para a sociedade como um todo, e tem o dever de informar também seus associados e a sociedade os ganhos, avanços ou retrocessos que o Poder Judiciário está cometendo, né? Também pesou a favor do jornal o fato da lei de imprensa, que previa o direito de resposta, ter sido revogada pelo Supremo Tribunal Federal.
Para rebater o argumento de que a notícia estava incompleta, a Justiça levou em consideração o público do periódico. E esse profissional de direito tem a plena consciência de que uma decisão proferida em primeiro grau, no âmbito administrativo, é recorrível. Então, ele entendeu que não causou a sensação no público que leu a notícia de que era uma decisão definitiva. O servidor público já recorreu da decisão. Quando você é atingido, a sua honra, o seu caráter, a sua profissão, a sua dignidade, que leve 100 anos, mas você vai buscar esse reconhecimento. Para quem utiliza os serviços do Estado com frequência, não há por que esconder o que acontece dentro de qualquer órgão público. Afinal de contas, trata-se de um serviço prestado por pessoas pagas com o dinheiro que sai do bolso e da conta de todos os brasileiros. Teria que ter uma fiscalização um pouco mais rígida. Tem direito de saber o que está acontecendo, tem que cobrar, entendeu? E não pode se omitir.